Esse podcast é apresentado pela Colab 365. Olá, bem-vindas e bem-vindos a esse podcast com procedimentos guiados da técnica de Alexander. Eu sou a Gabriela Geluda e nesse episódio vamos experimentar mais uma variação do descanso construtivo ou semissupina, dessa vez convidando você a usar a sua voz. Antes de começar essa semissupina guiada, mais uma variação, eu queria pedir para vocês lavarem as mãos ou passarem o álcool, porque num dado momento eu vou pedir para vocês colocarem os dedos dentro da boca, que a gente vai explorar um pouco a articulação da mandíbula. Então, se vocês quiserem pausar esse áudio antes de deitar no chão e cuidar disso, a gente pode continuar com o nosso percurso aqui, mas já tendo resolvido essa questão para não precisar interromper, né? Depois da gente já ter começado a se organizar no chão. Então, quem pausou, lavou sua mão, passou um álcool, quem está tranquilo com a mão limpinha. A gente está agora, então, deitado na posição da semissupina, que consiste em descansar a cabeça numa altura de livros que seja confortável, que não restrinja a frente do pescoço e também encoraje um alongamento atrás. A gente está entregando o peso da cabeça para esses livros que estão no chão. A gente está percebendo o contato do chão com as nossas costas. A gente tem curvaturas nas nossas costas, então esse contato não vai ser um contato homogêneo. A gente pode ir percebendo quais são as partes que contactam mais intensamente o chão, onde o peso é transferido, as partes que não encostam no chão, que representam as nossas curvaturas. Então, a gente vai entrando em contato com essas informações. A gente lembra da nossa largura, dos braços que também encostam no chão, né? A parte superior dos braços, o úmero, os cotovelos que apontam para fora, as pontas dos dedos que apontam na direção da mão oposta, porque as palmas das mãos estão descansando em cima do nosso tronco. Então a gente tem essa direção da ponta dos dedos se opondo à direção dos cotovelos. A entrega do peso da pelvis, com os seus ossos, com os seus órgãos, com os seus fluidos. O fêmur, né, o osso grande, o maior osso do corpo, que encaixa na bacia pela lateral e que se equilibra fazendo um triângulo, né, com uma extremidade descansando dentro dessa cavidade da bacia e a outra extremidade descansando em cima da canela e transferindo esse peso através da canela, através dos tornozelos, através da sola dos pés para o chão. A
A gente lembrando de todo o peso que também está acima do nível dos nossos olhos. Então essa cabeça, ela tem essa dimensão, que é uma dimensão que a gente não vê, que a gente às vezes esquece pelo fato da nossa visão estar sempre na direção do nosso olhar, né? Da altura dos nossos olhos. E a gente ainda continua até mais um pouco acima desse nível. Então incluir essa lembrança que representa peso, representa volume, representa altura, representa tridimensionalidade. Então agora a gente pode colocar os dedinhos mindinhos dentro da boca e a gente vai apertar lá atrás entre os últimos dentes na direção para fora. Então tem uma parte durinha lá entre as duas arcadas dentárias e a gente está colocando os dedos lá dentro e massageando, apertando um pouquinho na direção das bochechas. É um lugar doloridinho. E aí a gente tira os dedos e sente esse espaço, que é um espaço que a gente costuma encurtar, contrair. Um dos músculos que conectam a mandíbula ao crânio chama-se masseter e é um dos músculos mais fortes do corpo humano. Ele trabalha muito, né? Trabalha muito. A gente está constantemente falando, comendo ou simplesmente segurando esse peso da mandíbula. E a gente tem uma tendência de trabalhar além da conta, nessa região bem frequentemente. E a gente vai, então, permitir que esse espaço entre os últimos dentes, que essas musculaturas que estão fortes e tão ativas, que conectam o crânio ao maxilar, possam se aquietar e, ao não fazer tanto, elas aumentam um pouco de tamanho, né? Porque elas não estão contraindo tanto. Então, é comum a gente começar a sentir como se a gente estivesse ficando com uma cara meio de bobo. E uma sensação talvez como se a mandíbula fosse cair. Só que ela não vai cair. Existem essas conexões, né? Então, por mais que a gente libere a musculatura, ela vai estar sempre conectando um osso ao outro. Pode aumentar um pouco a distância, mas a conexão vai permanecer. Assim como todas as outras musculaturas do corpo. A gente já pensou nisso com relação ao topo da coluna e o crânio, que é um outro lugar-chave que a gente tende a fixar, né, a cabeça em cima dessa coluna e encurtar essas musculaturas. Então, a gente pode confiar que essas conexões, elas são muito fortes e que a gente não precisa manter a contração. A gente pode só lembrar que existe a conexão,
que isso já é suficiente para manter a nossa integridade. A gente não se despedaçar. Então, essa é uma lembrança e um trabalho importante, porque é muito comum a gente identificar muita tensão nessa região da mandíbula. Inclusive, depois que a gente vai dormir, muitas pessoas relatam bruxismo, ranger dente e usam placas para proteger os dentes. E realmente, quando a gente está dormindo, a gente não tem como estar consciente e prevenir qualquer tipo de ação ou esforço desnecessário, mas a gente pode, durante o dia, ir minimizando um pouco esse acúmulo e isso tem um impacto também quando a gente estiver inconsciente, porque aquele hábito ele foi sendo dissolvido, então ele também não atua tanto quando a gente está dormindo. Então, eu queria que a gente voltasse para o reconhecimento do topo da coluna, que fica ali na altura dos lóbulos das orelhas, atrás das maçãs do rosto. Desejasse essa articulação atlanto-occipital, que é o encontro da coluna com a cabeça, livre, incluísse também esse espaço entre os últimos dentes, essa permissão de menos esforço dessas musculaturas internas e externas que conectam mandíbula ao crânio, que fica mais ou menos na mesma latitude dessa articulação atlanto-occipital, fica tudo ali mais ou menos na mesma linha. Então é uma linha bastante interessante da gente estar liberando, tá desejando, né, que esteja livre. E a gente continua vendo, recebendo essa visão. E a gente pode lembrar que a gente está seguro, que a gente está descansando no chão, que o chão nos dá todo esse suporte, toda essa sustentação, que nesse exato momento a gente não tem grandes motivos para ativar o reflexo do susto, para estar com medo de alguma coisa. Se a gente foca no momento presente, né? Cada um tem suas questões, seus problemas, seus desafios, mas aqui nessa situação a gente pode lembrar que a gente está sendo amparado pelo chão, amparado pelos livros. Então a gente vai ousando entregar esse peso da mandíbula, ousando não precisar segurar com excesso de tensão esse peso. A gente está se deliciando com essa entrega, com esse dissolver na superfície do chão que nos recebe. A base da língua também está livre. Se a gente não sabe onde é a base da língua, a gente pensa na língua
na garganta livre. Só deseja, mesmo que não sinta nada. A gente está desejando não interferir no espaço, nesse diâmetro do pescoço, dos nossos tubos que passam dentro desse pescoço, na coluna que também passa dentro da cervical. Então a gente está usufruindo de todo esse diâmetro podendo desespremer, desenforcar. São palavras que eu acho que eu inventei, mas que tem esse intuito, né, de inibir uma possível restrição nesse diâmetro do pescoço. Isso pode ir contagiando todo o tronco, a gente está desespremendo. Se deliciando com a nossa própria presença, livre de uma ameaça de talvez poder cair, já que a gente já está no chão. Então a gente pode ir realmente usufruindo dessa segurança. Pode lembrar das axilas, desespremendo. No ar que circula nesse triângulo que é formado pela posição dos braços, né? Dentro dos braços, entre os braços e o tronco. Esse espaço onde o ar circula, o espaço fora. Esse reconhecimento do espaço fora também nos traz uma mensagem de que a gente tem para onde expandir. Então, é bem importante a gente manter essa conexão com fora, porque isso nos informa visualmente, sensorialmente, que a gente tem para onde expandir. A gente está percebendo também a largura da pelvis. A gente não precisa espremer também o sacro. A gente pode lembrar das dimensões do sacro, desse triângulo, né? Esse formato triangular do sacro, que é conectado aos ossos grandes da pelvis, né, as cristas ilíacas, que tudo isso está descansando de uma maneira muito firme e segura no chão. E a gente está usufruindo desse chão. E quanto mais a gente descansa nesse chão, mais a gente descansa na gente mesmo. E aí, eu queria que vocês experimentassem fazer um som daqui a pouquinho. Pode ser uma vogal, pode ser uma palavra, mas o desafio aqui, a brincadeira, é a gente poder
perceber esse estímulo de fonar, de fazer um som, de talvez se comunicar, se expressar. A gente poder reagir a esse estímulo de uma maneira que a gente esteja renovando a nossa caída em si, a nossa conexão com a gente, a nossa percepção desse espaço seguro que a gente está, que é o chão. Então, cada um pode ter um tempinho para fazer uma vogal, por exemplo. E entre cada vogal, o som ele é muito sedutor, a nossa atenção costuma imediatamente ir para o som. Então a gente pausa, descansa no chão novamente, lembra de toda essa segurança que a gente está tendo, toda essa sustentação, e a gente continua em contato com esse chão, com esses livros, e a gente fala a vogal, sendo que a nossa atenção suave, distensionada, ela continua na nossa entrega do peso, no nosso contato com o chão. Então, esse foi um exemplo. Cada um pode explorar. E a ideia é cada um também poder escolher talvez uma poesia, uma letra de música, experimentar esse trabalho bem devagarzinho de falar uma palavra. Falar uma palavra. Então eu fiz essa frase e entre cada palavra eu renovei esse meu contato, essa percepção do contato com o chão. Eu renovei o desejo do meu pescoço livre, renovei essa lembrança do espaço entre os últimos dentes. Então a gente pode ir de novo. Falar uma palavra. Então a gente está brincando aqui, deitado com esse estímulo da fala, que é um estímulo que a gente lida muito frequentemente. E a gente deitado, a gente consegue ter a referência da cabeça descansando nos livros. Então a gente consegue perceber quando a gente está querendo tensionar o pescoço, interferir com o pescoço, porque a nossa cabeça vai acabar movendo nos livros e a gente vai sentir. Então essa referência dos livros e do chão, ela nos ajuda a entender melhor os nossos hábitos com relação à fala. Porque quando a gente está em pé, a gente não tem essa noção da nossa parte de trás, da cabeça,
do pescoço, das costas, a nossa percepção ela é bem menos ativa porque a gente não tem nenhum contato, então a gente fica sem referência. É mais difícil para a gente perceber as nossas interferências e a nossa projeção no espaço. Mas aqui deitado a gente pode perceber essa vontade que talvez a gente tenha de projetar a cabeça para frente ou para trás, ou tensionar o pescoço ou fechar esse espaço ali atrás da mandíbula. E ao mesmo tempo a gente tem todo esse suporte do chão e dos livros para ir lidando com isso de uma maneira segura. E aos pouquinhos ir explorando a possibilidade do som sair, da comunicação se dar, da voz fluir sem que a gente precise sair do nosso eixo, interferir nessa relação cabeça-coluna, costas, tronco, né, na nossa integração, porque a nossa potência, e inclusive a nossa potência vocal, ela vai depender da preservação dessa relação também, tanto em pé quanto em outra situação, né, no espaço. Então, fica aqui o convite para cada um brincar com uma letra de música, com uma poesia ou com falas que a gente reconhece que a gente usa muito no dia a dia. Oi, tudo bem? E aí? Enfim, a gente pode brincar, ser criativo, lembrando sempre que a voz, o som é muito sedutor, rouba a nossa atenção e a gente está querendo exercitar a nossa capacidade de estar com uma atenção pluri, uma atenção que abarca tanto a nossa percepção da gente no espaço, no chão, as percepções internas, a visão, e as direções que a gente está lembrando, né? Os desejos do pescoço livre, da mandíbula, desse espaço que a gente botou o dedinho no início da aula. E quem precisar botar de novo para novamente estimular essa percepção do espaço lá atrás, pode botar durante a prática. E isso vai trazendo também, vai acordando um pouco essa outra possibilidade de uso, né, da gente com a nossa própria mandíbula. Então agora a gente pode só tomar algum tempinho para uma percepção mais integrada de todo o nosso corpo, da nossa atenção, da nossa percepção, de como a gente está, da onde a gente está, da nossa presença. Então a gente vai agora só habitar essa presença, descansando no chão, dando essa última renovada nessa prática. E a minha sugestão quando eu pensei em gravar esse áudio era que essa semissupina ela também pudesse ser uma semissupina para ser feita antes de dormir. Então, ela pode ser também experimentada em outras horas do dia, né? Cada um pode ir explorando isso, mas
a maneira como eu conduzi e esse foco também na mandíbula, eu pensei em ajudar a modificar esses hábitos, né, que às vezes geram bruxismo, e também soltando bem o peso para ajudar, talvez numa entrega ao sono. A gente nunca sabe os efeitos que o nosso trabalho vai ter, porque é um trabalho indireto. Então, para cada pessoa, a pessoa pode fazer semi-supina e se sentir super energizada, um outro pode fazer e se sentir sonolento, um outro pode ficar com vontade de sair caminhar, outro pode ter vontade de dormir, mas essa foi um pouco a minha intenção. Então, quem quiser experimentar e até me dar um feedback sobre isso, além dessa brincadeira com som, que também espero incentivar vocês a desenvolver o próprio caminho a partir dessas premissas, né, que foram apresentadas nessa brincadeira com som. Hoje ficamos por aqui. Lembrando que esse episódio não substitui uma aula presencial da técnica de Alexander. A ideia é que ele funcione como um suporte para a prática cotidiana de cada um. Se você quiser saber mais sobre essa técnica, minhas aulas individuais e cursos, visite o meu site gabrielageluda.com.br. Bons experimentos! Esse podcast é o resultado de uma collab entre eu e a Collab 365, com a direção de criação de André Galhardo e produção executiva de Ricardo Oliveira. A edição foi da Luísa Flaios e do Ricardo Oliveira, que também mixou e desenvolveu a identidade sonora. O design e as ilustrações foram criados por Daniela Cabral e João Galhardo. Esse podcast é apresentado pela Collab 365.